You are currently the only person in this conference. Bom, eu vou iniciar essa reunião e vou apresentar aqui para vocês gravando, uma vez que temos apenas uma aluna e houve dificuldades dela conseguir ouvir o que eu estava falando. Então, ela não conseguiu ter acesso. Então, eu vou gravar esta reunião a partir dessa apresentação, e aí vocês poderão ter acesso, tá certo? Então, apenas para questão de início, né? Eu vou me apresentar aqui para vocês. Então, sou eu aqui, Ilan, e a gente vai apresentar, então, a parte que eu preparei para essa disciplina que é de administração de sistemas de informação. Eu vou fechar a câmera para ficar com uma conexão melhor, né? E aí a gente ganha banda, e vou passar aqui os slides e apresentando para vocês. Então, a ideia inicial é perceber que quando a gente lida com sistemas de informação, muitas vezes a gente encara determinados indicadores como sendo verdadeiros, mas não necessariamente eles expressam a verdade. Então, essa figura mostra exatamente isso, que as informações que chegam por um determinado sistema, elas podem ser parciais. Então, no caso, você, seguindo a bolinha vermelha, né, você pode ter aqui a visão de um círculo e a visão de um quadrado. Na verdade, é apenas uma projeção e dependendo do local onde está a luz, a gente consegue ter uma imagem desta forma e desta forma. E na hora que a gente interpreta, na hora que utiliza sistemas, a gente tem esse mesmo problema. Por isso, é importante a gente ter essa noção, tá ok? Então, dentro do nosso conteúdo, nós dividimos sistemas, dados, informação. Eu não vou ler cada um desses itens, mas é importante a gente pensar que quando a gente lida com sistemas de informação, a gente não está lidando apenas com os dados ou com a informação. Esses dados e essa informação, eles devem estar dentro, que são processados pelos sistemas, estão sempre relacionados com a empresa e com a organização. Então, a organização, a gente tem aqui o conceito de organização. Uma empresa, ela é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa. E permeando, né, entrando também dentro da empresa, da organização, existe a informação, que é a matéria-prima para os sistemas de informação. Não adianta você ter sistemas sem informação. Então, o sistema de informação, para você ter um bom sistema de informação, você vai ter que conhecer a informação. Se você não conhecer a informação, você não vai ter um bom sistema de informação. E o sistema, então, a definição, conjunto de subsistemas, e também a gente associa, esses subsistemas, eles são relacionados entre si, eles têm um objetivo, e a gente também associa a entrada, processamento e saída. Aqui a gente apresenta aqui esse slide com a visão funcional a visão funcional nas empresas, ou seja, com a visão funcional, a gente percebe que a empresa que é criada, ela precisa atingir determinados objetivos, e esses objetivos são divididos. Então, você vai ter a função financeira, função de marketing, função de vendas, cada uma das funções são divididas por departamentos. Então, você vai ter departamento A, B e C, e o que eles realizam é justamente o conhecimento específico. Então, quem lida com a parte financeira não vai estar integrada, não vai estar pensando na parte de vendas. Então, essa divergência, essa diferença, esse muro que existe, às vezes, entre departamentos, muitas vezes prejudica, e aí, por isso, a gente busca uma visão de negócio, uma visão mais integrada, onde a pessoa que
lida com finanças sabe que o departamento de vendas precisa ter condições de oferecer uma forma de financiamento, por exemplo, numa compra. E aí o pessoal de finanças vai começar a se integrar com o pessoal de vendas. Esses dois departamentos, esses dois ambientes, né, eles vão procurar entender qual é a missão da empresa, como a empresa se posiciona no mercado, e aí você vai ter os sistemas para apoiar esse negócio. Então, a visão de negócio é fundamental. Então, a gente precisa ter essa visão sistêmica, visão integrada, uma base de dados integrados, tudo isso a gente tem na visão de negócio. Em seguida, a gente tem adequação e continuidade, ou seja, não adianta a gente começar a trabalhar num sistema e achar que esse sistema ele vai perdurar do jeito que ele está o resto da vida, porque a empresa reage a determinados estímulos e o sistema vai precisar mudar, seja para atingir uma nova lei, seja para poder competir com um novo competidor que entra no mercado. Então, isso tem que ter essa continuidade de reavaliação dos sistemas para ver se eles ainda continuam atingindo os objetivos. Por quê? Os objetivos mudam, então os sistemas mudam. Você precisa ter uma visão estratégica, uma visão tática, uma visão operacional. Então, a pessoa que está lá na ponta do banco, um caixa, por exemplo, talvez ele não esteja com a visão estratégica do sistema, mas o gerente geral da agência e mais que participa das reuniões junto com o corpo gerencial ou até mesmo com a diretoria, ele vai ter uma visão mais estratégica. E aí a gente pensa então no ciclo da informação. O que a gente precisa, como é que funciona a informação, né? Informação, a gente tem a produção de informação, pode ser uma produção automática, ou pode ser digitada, pode ser coletada por pessoas. A coordenação que vai utilizar essa informação para atingir determinados objetivos e a gestão que vai cuidar justamente dessa informação para que ela possa atingir objetivos de longo prazo, atingir problemas que existem de integração, de comunicação, tudo isso vai estar por conta da gestão da informação. Então, a informação a gente tem como um novo negócio. Você tem produtos e serviços, você tem quem oferece, a empresa, e a quem interessa. Esse aqui é um fluxo. E aí você tem a relação do negócio, deve ser sempre ganha-ganha. Um negócio só é bom quando é bom para todas as partes. Então, não adianta o cliente ter a melhor taxa de juros se quando ele tenta entrar na internet ele não consegue acessar o sistema. Então, é preciso que a empresa ofereça um meio bem adequado para que o cliente possa ser satisfeito, ok? E aí você tem plano de contingência, ou seja, o que seria contingência? Seria a reação a algo não esperado. E aí você tem definição do acesso a dados, integridade dos dados, gerenciamento de redes, o tempo de resposta, compatibilidade de sistemas e segurança. Tudo isso deve fazer parte do plano de contingência. Foi visto lá no nosso conteúdo. Então, é importante a gente ter isso em mente no momento em que o sistema está funcionando, está tudo direitinho, mas a gente precisa ter isso em mente, porque a gente sabe que os cenários mudam com o tempo e a gente precisa estar preparado para isso. Bom, e aí você tem erros em sistemas, né? No erro de sistemas você tem duas etapas, a etapa de você conhecer bem qual é o problema, depois você identificar a causa do problema, o diagnóstico do problema, e depois você passa para a solução. E aí você abre um leque de soluções, e esse leque de soluções você escolhe qual é a melhor e realiza as ações. E no final você acaba verificando se o problema foi resolvido.
Então, você tem essa análise situacional. O ciclo de vida de desenvolvimento também é tema também de um dos nossos módulos, onde você tem o ciclo de vida, onde você, quando você vai construir um sistema, você faz análise e escopo, depois você modela esse sistema, depois você constrói o sistema, e aí você implementa, testa e valida o sistema, e depois você implanta o sistema. Então, é feito dessa forma. Atualmente, eu estou participando, estou, inclusive, coordenando, né? E de forma individual mesmo. Eu fiz análise de escopo junto com mais 2 pessoas, depois modelando uma alteração do sistema, a gente está fazendo uma automação e otimização de um determinado sistema que funciona com uma base de dados bem grande. E ontem eu sentei com o pessoal que vai executar esse sistema todo mês. Então a gente já começou a fazer alguns testes e as dúvidas surgiram e eu estou melhorando, inclusive, a documentação para que a gente faça essa implementação e no mês que vem ele já esteja funcionando. Então esse é o ciclo de vida. Bom, e aí você tem dentro dos sistemas, eles vão funcionar em modelos que podem ser modelos mecanicistas ou modelo orgânico. Dependendo da organização, você vai ter o modelo mecanicista com alta especialização, departamentalização rígida, você vai ter uma centralização. Então, no desenvolvimento de sistemas, você também tem determinados órgãos que trabalham de forma mecanicista. E você tem um modelo orgânico, onde você tem equipes multifuncionais, livre fluxo de informações, uma descentralização, você tem a metodologia ágil que vem sendo utilizada e que permite muito mais uma adequação ao modelo orgânico do que ao modelo mecanicista, que são, no caso, metodologias mais rígidas, vou chamar de mais rígidas. Os tipos de sistemas: transacionais, gerenciais de apoio à decisão. Transacionais, aqueles que são operacionais, eles funcionam lá na ponta, né? Cada vez que você faz num banco um depósito, isso é registrado. O gerencial é quando você olha em termos de mês ou, né, de 3 meses, quanto que foi a movimentação bancária, ou quantos clientes foram atendidos naquele determinado período. Então, você tem sistemas gerenciais e você tem sistemas de apoio à decisão, que muito utilizados com business intelligence, que você tem, então, a inteligência de negócio, que vai te dar determinadas informações que permitirão tomar uma determinada decisão. Preciso fechar 10% das agências. Quais agências eu vou fechar? Eu utilizo um sistema de apoio à decisão com informações consolidadas que vão me permitir tomar algum tipo de decisão. Esse caso foi um exemplo ruim, né? Um exemplo de fechamento de agências, mas a gente poderia também, quais são os melhores lugares para abrir uma agência bancária. Então, a gente consegue hoje perceber que nossos clientes estão concentrados naquele bairro. Então, a gente vai expandir, fazer um investimento naquela loja, baseado em sistemas de apoio à decisão. Eu estou falando em sistemas de marketing, por exemplo. Tá? Níveis de influência estratégica, então você tem também na área de sistema de informação, de administração, você vai ter a área operacional, onde as pessoas vão executar os sistemas, onde eu estava ontem, o nível tático, que é do qual eu estou fazendo parte, fazendo o gerenciamento do sistema que vai ser implementado, e o nível estratégico, que é, no caso, a coordenação para a qual, o coordenador, a coordenadora, para a qual eu estou me dirigindo, que me passou essa ideia de necessidade de substituição de soluções, né? Soluções de problemas a partir de pessoas que estão se aposentando. Então, foi esse o problema que foi passado de forma estratégica. A nível tático, eu percebi que eu posso realizar isso sozinho ou com a ajuda de uma pessoa especialista. Eu contatei essa pessoa e mais alguns outros colegas de outras áreas que vão me ajudar na parte operacional, de implementação dos sistemas, tá certo? Então aqui você tem supervisores, gerência, alta administração, um exemplo da pirâmide de níveis de influência estratégica, que deve fazer parte de todo gestor
de tecnologia da informação, gerente que trabalha com sistemas de informação. Bom, aí a gente tem estruturas divisionais. Quando a gente trabalha em sistema de informação, a gente precisa entender qual seria a melhor forma de dividir a informação. Porque dividindo a informação, a gente vai ter uma concentração, um foco maior nos problemas, nos objetivos, e poder resolver esses problemas e poder atingir esses objetivos. Então, você tem, por exemplo, estruturas divisionais, pode ser geográfica, por projetos, sendo que projetos são agrupados em uma mesma unidade. E aí você tem projeto com início e fim. Todo projeto tem uma data de início e data de fim. Se não é projeto, então pode ser um programa. E você também tem por processo. E aí, por processo, você tem isso de uma forma mais operacional. Né? Então, você pode estruturar por processo. Então, você tem um processo de geração de um relatório. Então, ele vai utilizar dentro do sistema aquela funcionalidade do sistema que imprime o relatório, tá certo? Então, é um processo de geração de relatório. Processo de crítica de entrada de dados, também é outro processo. Você tem uma estrutura divisional por produto ou serviço. Então, você pode ter o sistema, inclusive, dividido, né, por produto, por serviço. Uma vez que você tem uma empresa que trabalha com produto e serviço, eu trabalhei numa empresa que tinha produtos e serviços. No produto tinha um catálogo de produtos. Nos serviços também tem um catálogo de serviços, mas a forma de atendimento a cliente de produto era diferente da de serviço. O produto é tangível. A pessoa abre uma mala e mostra, olha, eu tenho esse produto. O serviço, ela só pode abrir um catálogo ou então passar um vídeo mostrando como funciona o serviço. Você também tem grupos de clientes. Você pode tratar, os sistemas eles podem tratar clientes que compram mais, diferentes de clientes que compram menos. Então, aqui a gente falando em termos de CRM, por exemplo, que é o sistema que trabalha o gerenciamento do relacionamento com os clientes. Bom, e aí a gente encerra, então, a nossa apresentação, agradecendo, então, né, a disponibilidade de vocês e desejando, então, um excelente final de curso, uma vez que a gente vai estar passando agora no RAI para a parte de atividades individuais. Então, vão desenvolver, então, atividade individual ainda hoje e fazer análise das atividades até nos próximos dias e, então, finalizar esse curso, tá ok? Então, é isso, pessoal. O que eu tinha para falar é isso. Agradeço, né, a atenção de vocês. Procurei falar de forma bastante tranquila, de forma que vocês possam entender, compreender esse conteúdo adicional e as dicas para a prova que eu deixo, a principal delas, é estudar, não deixar a sorte, tá certo? Estuda para a prova, leiam bem as questões, identifiquem os comandos das questões, o que está sendo perguntado, o que é esperado, para que vocês possam fazer uma boa prova. Se for múltipla escolha, leiam as múltiplas escolhas, as possíveis, as alternativas, até o final. Não deixem de ler até o final com cuidado e foquem no que é solicitado. Se for dissertativa, vocês foquem no que é solicitado. Então, se é solicitado, por exemplo, citar 3 elementos que compõem um determinado modelo, vocês podem citar, olha, os 3 elementos são X. Se vocês começarem a colocar, olha, a criação de modelos surgiu no ano de X, ela é muito importante para as empresas, começa a ficar um pouco mais complicado, né? A objetividade vai atingir a falta de objetividade, vai ser apresentada de uma forma bem clara, né? Então, se perguntaram quais são os objetivos, começa a frase com objetivos são. Cite 5 elementos. Os 5 elementos a serem citados são 1, elemento tal, 2, elemento tal. Então,
procurem ser objetivos no comando das questões para vocês poderem se dar bem, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço então a atenção, desejo a todos um excelente final de semana e término de curso também, atividade e término de curso. Tudo de bom, pessoal. Eu vou encerrando então aqui e vou colocar essa gravação disponível.